Boa noite, irmãos. Estamos aqui reunidos para mais um culto essa noite. Espero que todos estejam bem e vamos iniciar esse culto de hoje com uma oração. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus, por estarmos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome para aprender de Tua palavra, para cultuarmos a Ti, Senhor Deus, te rendermos graças. Ser com cada um, abre os nossos corações à Tua santa palavra. Por tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E vamos começar com o primeiro louvor de hoje, que é Ó Não Desistir. Graça e paz, irmãos. Iremos então um louvor que tem por título Ó Não Desistir. E é um louvor que fala muito acerca do tempo em que estamos vivendo. Que os irmãos possam meditar na letra e que Deus possa acalmar o coração de cada um e confiar nele. Num temporal, cerca a vida um vendaval, negras nuvens vêm tentar te desanimar. Tua dor, tua aflição, muito em breve passarão. Não desistas de lutar, todo mal irá findar. Oh, não desistir, o dia perto está. Oh, não desistir, Jesus não tardará. Toda lágrima do olhar Ele mesmo enxugará. Nunca cesses de lutar, Cristo em breve irá voltar. Prometendo distrações, dá-te o mundo aflições, com prazeres vãos e vis, serás feliz. Mas os seus caminhos são de ilusão e perdição, não se podem comparar com o que Cristo te dará. Oh, não desistir, o dia perto está. Oh, não desistir, Jesus não tardará. Toda lágrima do olhar Ele mesmo enxugará. Nunca cesses de lutar, Cristo em breve irá voltar. Tua herança Deus será, outro bem não possuirás. Ele te preencherá, te satisfará. Prova, luta e pesar, tu não mais te lembrarás. Segue, pois, tua lida aqui, contemplando o que há de vir. Oh, não desistir, o dia perto está. Oh, não desistir, Jesus não tardará. Toda lágrima do olhar Ele mesmo enxugará. Nunca cesses de lutar, Cristo em breve irá voltar. Pode o mundo
acabar. Em Jesus seguro estás, confiado em seu amor. Forças e vigor terás, mesmo em temporal, se rugir o mal. Nele podes confiar, nunca te abandonará. Oh, não desistir, o dia perto está. Oh, não desistir, Jesus não tardará. Toda lágrima do olhar, Ele mesmo enxugará. Nunca cesses de lutar, Cristo em breve irá voltar. Amém. Amém. Amém, irmãos, pelo louvor. E vamos fazer agora a leitura da palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 1, dos versos 26 ao 31. Então, cada um pode procurar na sua Bíblia. Primeira Coríntios 1, do 26 ao 31. Assim diz a palavra. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Amém por essa palavra. E teremos agora um segundo momento de louvor com Por fé o justo viverá. Logo em seguida, o pastor Voltaires vai ministrar o culto dessa noite. Amém? Graça e paz a todos. Iremos cantar uma música chamada Por Fé o Justo Viverá. Cantem conosco também, mas meditem na letra. Poder eterno e singular, que pode o pecador salvar. É o Evangelho de Jesus, as boas novas pela cruz. Não devo, pois, me envergonhar, mas vou ao mundo anunciar esse Evangelho de amor, que vida traz ao pecador. Justiça divina se fez, na cruz morrendo o Rei dos Reis. Quem nele crê de coração, de Deus terá a salvação. Então em Cristo confiei, e pela fé eu viverei, pois lá na Bíblia escrito está: por fé o justo viverá. Qual cego que a luz não vê, é aquele em que Jesus não crê. Qual astro cheio de fulgor, tal é que crê no Salvador. Ao Deus eterno glórias dai, em Cristo sempre confiai, pois lá na Bíblia escrito está: por fé o justo viverá.
Amém. Amém. Boa noite, meus amados irmãos. É bom estar com os irmãos novamente aqui para aprendermos mais da palavra do nosso Deus, para podermos nos conformar mais à imagem de seu Filho. Esperamos que todos estejam bem, que todos estejam reunidos em família, com suas Bíblias abertas, seus livros, seu caderninho aí de anotação, para podermos nos dedicar agora no tempo de aprendizado da palavra do nosso Deus. Amém? O nosso tema para hoje é Aprendendo com as Ruínas de Corinto, é o tema geral, né? Ouvindo não apenas o que desejamos, mas o que precisamos saber. E o específico de hoje é quem somos nós para nós, observando a nossa vocação. O nosso texto de hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 31. Eu gostaria que os amados fossem até lá para lermos, né? Então, 1 Coríntios 1, 26 a 31. Amém? Diz o seguinte a palavra do nosso Deus: Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Amém? Vamos a Deus em oração nesse instante, pedindo a Ele discernimento para compreendermos a Sua palavra e que haja transformação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te somos gratos por mais um dia. Te agradecemos pelas Tuas misericórdias, a Tua graça derramada em nossa vida. Te agradecemos por Jesus Cristo ter ali na cruz do Calvário pago a nossa dívida diante de Ti, para satisfazendo assim a Tua ira. Te louvamos pelo privilégio que temos de conhecer a Tua vontade e podermos nos conformar a ela com o auxílio do Teu Espírito Santo e da Tua palavra. Assim te oramos, Senhor, pedindo que nesse tempo o Senhor possa retirar toda distração, que o Senhor possa quebrantar os nossos corações e possamos ser transformados para inteiro agrado Teu. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, recapitulando um pouco as últimas semanas, há 2 semanas atrás nós encerramos o estudo com Paulo nos informando que ele não foi chamado pelo Senhor para batizar, mas sim para pregar. Semana passada vimos que o teor da pregação de Paulo, ela não se identifica com aquilo que a humanidade põe como essencial, né? A sabedoria do mundo. Logo, aquilo que o homem possui tem que ser deixado de lado para receber a Cristo. E aquilo que era considerado loucura se torna sabedoria, pois a mensagem do Evangelho é essa loucura que se tornou a sabedoria, né? As boas novas em que Cristo estava reconciliando consigo, com Deus, a humanidade. É a única forma de se achegar a Deus, de se salvar. Então, vimos isso semana passada. Mas na igreja de Corinto, assim como na igreja de hoje em dia, muitos podem ver aspectos humanos como motivo de glória e orgulho pessoal. O propósito do chamado de Deus para as nossas vidas faz com que nada nos leve a gloriar-nos em nossos feitos, em nossa posição, em nossa origem, né? Assim como a vida comum da igreja não utiliza desses meios diante dos irmãos, não deveria utilizar. Então Paulo ele vai chamar a atenção para o nosso chamado, para a nossa vocação, a quem o Senhor Deus chamou para si, né?
As divisões da igreja de Corinto não deveriam ocorrer e se revela como um absurdo ocorrer intrigas, ocorrer vanglória, ocorrer orgulhos de uns para com os outros, desprezando outras pessoas. Então se torna um absurdo, pois a maioria deles não era nada antes da conversão, e na conversão os poucos que eram alguma coisa segundo a sabedoria humana tiveram que reduzir isso a nada para crer na loucura, vamos dizer assim, da pregação do evangelho, né? Ou seja, eles se tornaram em nada, pois tiveram que deixar todo o status de que o mundo poderia se orgulhar como a sabedoria humana e acreditar no único meio que poderia salvar as suas vidas, né? Esse meio que para o mundo era loucura, mas como a gente viu semana passada, essa loucura era mais sábia do que a sabedoria dos homens. Então, na igreja de Corinto, assim como nas igrejas de hoje em dia, a gente vai ver a partir de hoje, não se tem motivo para se gloriar um em detrimento do outro, né? Dessa forma, todos se igualam dentro do corpo de Cristo. Não possuíram nada em especial para serem chamados e serem salvos. Logo, o apóstolo Paulo leva eles a compreenderem que não existe motivo deles se orgulharem olhando para a vocação deles, ou seja, para o tipo de pessoa que o Senhor chama, no sentido de algum requisito que talvez tenha, ou seja, Deus não olha para o poder, Deus não olha para sua origem, Deus apenas chama para crer na sua mensagem, na sabedoria divina, né? E à medida que nós compreendemos essas coisas, nós entendemos que não há motivo para se gloriar dentro da igreja, né? Então, vamos observar 4 aspectos, né? O primeiro é a vocação, e a gente encontra no versículo 26. Eu gostaria que você fosse até a sua Bíblia e lesse o versículo 26 do capítulo 1 de 1 Coríntios, que diz o seguinte: Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Ele lista para nós 3 tipos de categorias que poderiam ser motivos de pessoas dentro da igreja se gloriar. Sábios segundo a carne, poderosos, né? Sábios a gente já viu, a sabedoria humana. Poderosos, que seriam pessoas importantes, e pessoas nobres, de nobre nascimento, ou seja, de uma família importante, né? Ora, se este não é o critério que Deus utiliza, logo não deveria ser algo que deveria ser motivo de se gloriar dentro da igreja, né? Isso não implica que Deus também não chame pessoas que são sábias, ou que Deus não chame pessoas que são poderosas, ou que Deus não chame pessoas de nobre nascimento. Temos vários exemplos dentro da relato bíblico de pessoas que eram importantes, que tinham um nascimento importante, pessoas que eram sábias, né, e foram chamados pelo Senhor. Mas o que Paulo quer dizer aqui é que esse não é o critério de chamamento, né? Esse não é o requisito que o Senhor busca. O Senhor busca a todos, independente que seja leigo ou instruído, pobre ou rico, poderoso ou sem prestígio, né? Mas naquele momento ali se pegavam determinados aspectos para se vangloriar. E Paulo está dizendo, olha, esses aspectos não existem na perspectiva de Deus. A forma que Deus enxerga as coisas é totalmente diferente da forma que os homens enxergam, né? Então isso não implica que Deus não chame também os sábios, poderosos, nem nobre nascimento. Inclusive no texto ele inclui essas pessoas, né? Não são os muitos sábios, ou seja, a ênfase é que existem sábios, mas não são muitos. Existem pessoas que são poderosas, existem pessoas nobres dentro da igreja, né? Então o chamado do Senhor não se baseia nisso, mas ele engloba essas pessoas também. Temos vários exemplos, como eu citei na palavra do nosso Deus, né? Paulo, em sua carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, Paulo faz a seguinte pergunta: onde, pois, está a jactância? E aqui, referindo-se principalmente às obras da lei, em algo que as pessoas faziam e ali se colocavam como um motivo de se gloriar.
Então as pessoas poderiam se gloriar em serem cumpridores da lei, as pessoas poderiam se gloriar em serem sábios aos seus próprios olhos, né? A jactância é a ação ou hábito de se gabar, de se vangloriar de suas próprias qualidades, né? Bem, diante do Senhor, ninguém poderia se gabar, pois aquilo mais precioso que possuímos é fruto da ação de Deus e do propósito de Deus. Não é de nós mesmos, vem do próprio Senhor, que é Cristo dando sua vida em nosso favor. Havia um problema nos coríntios e esse problema se baseava naquilo que eles entendiam ser, aquilo que eles pensavam de si mesmo, o conceito que eles tinham de si mesmos. Então isso ocorre nas igrejas à medida que as pessoas pensam que são alguma coisa sem na verdade ser nada, né? E Paulo vai trazer um importante ensinamento agora aos coríntios que pode ser aplicado às nossas vidas cotidianas dentro da igreja, né? Que é a vida em quem nós devemos nos gloriar, né? Quais são os motivos de glória e de expormos, vamos dizer assim, o motivo de glória, né? Por acaso vocês são irmãos que se colocam na posição de cobrar sempre, de ser servido, de nunca se colocar à disposição, mas sempre de receber, de nunca se sacrificar em prol dos irmãos, da igreja? Bem, esse pode ser uma característica, vamos dizer assim, um sintoma de quem tem um conceito errado de si mesmo, diante de Deus e diante dos outros. Essa pessoa se coloca acima dos outros, né? Imagine, todos aqui estão para servir e obedecer. Imagine alguém dizendo assim, todos aqui estão para mim servir e obedecer. Aquilo que eu penso é o certo. Eu sou o cara, eu sou a cara, vamos dizer assim, né? Então, aqui eu me coloco numa posição melhor que os outros, né? Nós não devemos fazer acepção de pessoas. Imagine, chega alguém importante, opa, aqui está seu lugar, sente aqui, né? Mas chega alguém, vamos dizer assim, à vista dos homens desprezível, mas à vista de Deus muito importante, e a gente coloca essa pessoa lá no fundo, esquecido, não conversa com ela, né? O que é que caracteriza isso? Caracteriza que essas pessoas, elas pensam de si mesmas e dos outros algo que não é concernente à palavra de Deus, né? Então, nós somos insignificantes diante do Senhor, todos nós, né? Lá em Romanos fala que nós somos verme, nós não somos nada, não há nada de bom em nós. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e de igual modo se tornaram inúteis. Isso é o que nós somos, né? Então, somos uns zés ninguéms, vamos dizer assim. E é assim que Deus utiliza. Deus utiliza os ninguéms, né? E estes ninguéms Deus utiliza segundo o seu propósito, segundo a sua escolha. Chegamos, a partir disso, do propósito do Senhor, no segundo ponto que nós podemos observar hoje. Primeiro é a nossa vocação. Não foram muitos chamados sábios, muito poderosos, nem de nobre nascimento, né? Mas nós fomos chamados segundo a vontade de Deus, segundo o decreto de Deus. E isso nós podemos ver no versículo 27 e 28, que diz o seguinte: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis, em outra versão fala, as coisas humildes deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. O Evangelho foi elaborado por Deus de maneira proposital, para que nenhuma carne pudesse se gloriar, se vangloriar, para que ninguém pudesse se ensoberbecer. Primeiro podemos ver a ênfase na escolha de Deus. A gente vê 3 vezes falando Deus escolheu, Deus escolheu, Deus escolheu. O modo que Deus escolheu manifesta a sabedoria dele, de maneira que o modo como ele escolheu leva as pessoas a não se vangloriarem daquilo que elas possuem, daquilo que elas são
daquilo que é valoroso diante do mundo corrompido, né? Então Deus escolheu o quê? Primeiro, ele escolheu as coisas loucas do mundo, em oposição à sabedoria humana, né? Então nós vimos isso semana passada, vimos que o evangelho é loucura. Bem, Deus escolheu esse tipo de mensagem. Aqui não era, inclusive Mateus fala, louva o Senhor porque tu não concedeste, não revelaste essas coisas aos sábios e entendidos. Por quê? Porque há uma vanglória. Se o evangelho chegar a Cristo fosse motivo de conhecimento, vamos dizer assim, filosófico, conhecimento teológico, logo criava-se uma casta. Mas não, o Senhor, ele inverte. Ele leva com que o evangelho seja acessível a todos. De maneira que todos têm que se submeter à mensagem simples do evangelho. Ou seja, ele escolheu as coisas loucas deste mundo. Ou seja, as coisas loucas é a forma que o mundo enxerga, em oposição à sabedoria humana. Ele escolheu as coisas fracas deste mundo, em oposição aos poderes humanos, aos poderosos que fala no versículo 26, né? Lembremos que o Senhor é visto, pelo menos Paulo expressa disso, né? Como na visão do mundo, como a fraqueza. A morte de Cristo é vista como fraqueza. Mas o próprio texto bíblico que a gente já expôs fala que a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem, né? Então Deus escolheu um modo frágil, um modo que as pessoas esperavam, vamos dizer assim, um revolucionário político, mas foi um Cristo nascido numa manjedoura, né? Numa cidade de Belém, dentre as mais simples de Israel, né? Pois tu, Belém de Efrata, de modo nenhum és menor entre as cidades de Israel. Então Deus escolheu uma pequenina cidade, um modo muito humilde da sabedoria se manifestar. E uma forma em que muitos acreditavam não ser a forma a qual o Senhor poderia revelar o seu grande poder, que era a morte de Cristo. Só que nessa sinônimo de fraqueza para o mundo, ali havia grande poder, né? Então Deus escolheu esse modo para confundir o que as pessoas acreditam que é o poder, né? Então, a fraqueza de Deus, entre aspas, é mais forte do que a força do homem. As coisas humildes e vis, desprezadas, né? As coisas que não são, Deus escolheu dentre o mundo, vamos dizer assim, em oposição ao renome. Nem todos são de nobre nascimento. Em oposição ao status, em oposição vamos dizer assim, aquilo que você pode ter conquistado academicamente, profissionalmente. Essas coisas nada valem para Deus. Então Deus escolheu, Deus inverte aquilo que o homem poderia se vangloriar, para que ninguém venha a se vangloriar. O resumo poderia ser colocado na última descrição, na última expressão. Deus escolheu as coisas que não são. A palavra de Deus nos diz que nós não somos nada. Não há nada de nós que possamos nos gloriar. Nós não passamos de vermes, né? Deus é um agente criador em nós. Deus pega aquilo que não era nada e torna segundo lhe apraz, segundo lhe agrada. Deus molda o homem segundo o seu querer, segundo o seu desejo, né? De maneira que as coisas que não são na perspectiva do homem se tornam, vamos dizer assim, coisas que são, e tornam inoperantes as coisas que são, né? Pois as coisas que são segundo os homens não são nada diante de Deus. Essas coisas que não são segundo os homens se tornam importantes porque elas estão à disposição do Senhor e o Senhor faz segundo o seu desejo, né? Então, Deus, ele, segundo a sua escolha, segundo a sua promoção, independente daquilo que o homem possui, daquilo que o homem é, daquilo que o homem se vangloria, Deus não olha para essas coisas. Deus simplesmente chama. E à medida que chama,
essas pessoas que são chamadas se submetem a se tornar loucas para o mundo, fracas e humildes e vis, desprezíveis. Mas em Deus, Deus faz segundo o seu propósito, Deus faz segundo o seu desejo, né? Mas qual é o propósito de Deus fazer isso? Porque Ele trabalha dessa forma, Ele trabalha dessa maneira, né? Isso é alheio a nós porque nossa mente é carnal. Nós olhamos para o status, nós olhamos para o exterior, mas Deus não olha essas coisas. Deus tem um propósito nisso. Deus, sua sabedoria, sua multiforme sabedoria, se manifesta até na forma em que o evangelho é colocado para que as pessoas possam crer. E nós encontramos esse propósito no verso 29. Para que nenhuma carne se glorie perante mim. Deus faz isto para retirar do homem a vanglória. Diante do Senhor, irmãos, não há espaço para projeção humana. Compreender nossa vocação afeta em nossa vivência comum uns com os outros. Por que afeta? Porque não há uma pessoa especial, não há aquele que é desprezível. Nós desprezamos aquilo que para Deus não é desprezível. Isso é pecado. Então, para Deus, quando nós entendemos a nossa vocação, quem somos em Cristo, afeta o trato com o outro. Nós não vemos o outro como menor importância por não possuir determinadas características que são, vamos dizer, características que o mundo busca. Reconhecimento intelectual, reconhecimento acadêmico, reconhecimento financeiro. E à medida que nós entendemos a vocação, todas essas coisas caem por terra, né? Uma outra vocação que o Senhor nos chama, só fazendo um parênteses aqui, é a vocação daquilo que nós fazemos depois que entramos na fé, né? Que nós encontramos em Efésios 2:10. Diz o seguinte: somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, Deus nos chama e põe os critérios do chamamento, da nossa vocação. Esses critérios não estão baseados naquilo que nós possuímos ou somos, de acordo com o mundo, ou de maneira que faz com que o homem não se glorie. Mas depois que entramos na fé em Cristo, Ele também demonstra a nossa vocação em relação às boas obras. Pois assim como podemos nos gloriar de sermos alguma coisa, ou possuirmos alguma coisa, podemos nos gloriar por fazermos alguma coisa para o Senhor. E é interessante que a vocação do Senhor em Efésios capítulo 2, versículo 10, fala que todas as coisas que nós fazemos foi as coisas que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. De maneira que nós não podemos nos gloriar, de maneira que Paulo e Barnabé, quando voltam até Antioquia, no retorno de sua primeira viagem missionária, eles não relataram quantas coisas eles fizeram, mas eles relataram quantas coisas fizera Deus por intermédio deles. Então, dentro da igreja, não há espaço para projeção. Pois quando há vanglória, há também partidarismo, há também orgulho, há também altivez, há também desprezo. Então não há espaço para ninguém se vangloriar, para ninguém exigir, mas sim para todos servirem ao Senhor, né? Quando estamos em Cristo, não há espaço para se gloriar, nem das coisas que éramos, pois Deus não olha a aparência, nem das coisas que fazemos, pois é fruto de Cristo em nós. Então, surge a pergunta e o nosso terceiro ponto, nosso quarto ponto, né? Nosso quarto ponto. Bem, então, o que podemos concluir? Em quem devemos nos gloriar? Versículo 30 e verso 31. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo. Vós sois dele quem? Deus. Em Jesus Cristo. O qual
Quem é esse qual? Jesus Cristo. Para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Normalmente, quando alguém se vangloria, ele acha de si mesmo alguma coisa. Mas o que nós deveríamos achar era acerca de Cristo e aquilo que possuímos em Cristo. É por isso que ele diz: nós somos de Deus em Cristo, nós estamos em Cristo. E à medida que somos em Cristo de Deus, qual é a nossa perspectiva, nossa visão da pessoa de Jesus Cristo? Deus tornou Jesus Cristo, primeira característica que ele fez para conosco, né? Sabedoria. Quem somos nós? Somos de Cristo, de Deus em Cristo. Pertencemos a Deus. A nova vida nossa vem de Deus. Estamos e somos o corpo de Cristo. Implica também que estamos ligados uns aos outros. Somos propriedade exclusiva do Senhor. Estando em Cristo, Cristo se torna para nós sabedoria. A sabedoria de Deus é expressa na pessoa e obra de Cristo. Talvez você possa se gloriar de uma grande nota, de um grande entrada em um concurso, de se gloriar em um grande tecnologia que você criou, não sei, qualquer coisa. Mas em que nós deveríamos nos gloriar? Em pertencermos a Cristo. E esse Cristo é sabedoria, né? A obra e a pessoa de Cristo é a expressão da sabedoria de Deus. Como Deus pode ser justo e justificar um pecador através da obra de Cristo. Então, Cristo se tornou sabedoria. Cristo é a devida sabedoria que vale a pena se gloriar, que é honroso gloriar-se. Segundo, Deus fez de Cristo justiça. Ou seja, Ele nos justifica, atribuindo a nós a sua justiça. 1 João fala que para que ele é a propiciação nos nossos pecados, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Cristo, né? Então Cristo se torna a nossa justiça, de maneira que Deus olha para o pecador e não vê mais, e não julga segundo o seu pecado, mas segundo a justiça de Cristo. Em Cristo nós somos justificados. A vida perfeita de Cristo, sua vida justa, foi atribuída a nós, né? Terceiro, Ele é a nossa santificação. De maneira que nós não temos condições de nos santificarmos, de crescermos sem ser por meio dele. Isso afeta a nossa vivência entre os irmãos? Às vezes, um pouquinho de conhecimento bíblico, certas mudanças na vida, alguns podem ser tentados a se ensoberbecer. Mas aqui nós vemos que até mesmo a santificação é fruto dele em nós. Temos uma responsabilidade? Temos. Mas essa responsabilidade, de modo algum, traz glória para o homem, pois todo meio é dado por Cristo. E por último, Cristo se torna a nossa redenção. A palavra redenção é resgate mediante pagamento. A morte de Cristo, a cruz de Cristo, é o nosso resgate. A Bíblia fala que nós estávamos cativos e Ele veio nos libertar. Ele nos libertou, né? O Senhor, Ele veio e paga a nossa dívida diante do seu Pai. Satisfaz a sua ira. E agora podemos ser reconciliados com o Senhor. Ele nos redime, Ele nos compra, Ele nos paga um alto preço pela nossa redenção, pelo nosso resgate. Nem o ouro, nem a prata de todo mundo poderia pagar, mas unicamente o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. De maneira
que se alguém se gloria, glorie-se no Senhor. E aí ele encerra o versículo 31, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie no Senhor. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você que está nos ouvindo hoje. Qual o motivo que você tem de se gloriar? Qual é a grande razão da sua vida de você chegar para outra pessoa e falar algo? Talvez você possa se gloriar de seus feitos, de suas realizações, de suas origens. Fala-se com tanta empolgação acerca dessas coisas, de seu poder, sua autoridade. Mas tudo isso é passageiro. Será que você tem um motivo para se gloriar por estar em Cristo Jesus? Por pertencer ao chamado do Senhor e fazer parte e pertencer ao corpo de Cristo? Se não, você ainda vive perdido, cego espiritual, procurando uma razão, um propósito. Eu poderia dizer para você hoje, o Senhor deseja lhe salvar. O Senhor deseja que tudo aquilo que é aparente, que é passageiro, seja colocado de lado, para que você possa conhecer a Cristo, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro poder, verdadeira força, vamos dizer assim. Você o conhece, você já se deparou com ele, e agora você tem motivo de gloriar em conhecer e em pertencer a ele, e não em outras coisas. Se não, tome essa decisão hoje. Reconheça que é um pecador. Reconheça que a mensagem que outrora você considerava como loucura, que a fraqueza que você via agora se tornou poder, a loucura se tornou sabedoria. Reconheça que Cristo ali, ele estava morrendo, pagando a sua dívida porque você é um pecador. E deposite sua confiança que ele morreu em seu lugar. Mas ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte. E agora aqueles que lhe pertencem, aqueles que depositam sua fé nele, já não tem condenação para essas pessoas. Talvez você seja uma pessoa dessa hoje, se você fizer isso. Que você possa amanhã dizer, hoje eu tenho um motivo para me gloriar de maneira verdadeira. Me gloriar em Cristo. E não status, nascimento, poder, nada disso, mas em Cristo. Bem, Cristo é o meu motivo de me gloriar. Eu pertenço ao Senhor. Espero que seja o seu também. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te somos gratos, Senhor. Somos gratos porque a verdadeira sabedoria se tornou sabedoria para nós. Porque um dia tu nos tiraste de um lamaçal de pecado e nos chamaste para o reino do teu Filho amado. Te louvamos porque a tua graça e a tua misericórdia é derramada sobre nossas vidas. Te pedimos, Pai, por essas pessoas que ainda não te conhecem, que ainda não conhecem o motivo de fato de se gloriar verdadeiro, que é na tua pessoa pertencer a Cristo, ser teu por meio de Cristo. Que elas possam hoje se arrepender de seus pecados e confiar em Cristo, na sua pessoa, na sua obra, para serem redimidos, para serem justificados, para serem separados, para se tornar sabedoria. Assim te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato conosco. Podemos explicar mais acerca do Evangelho. Deus abençoe e tenha um excelente domingo. Amém pela palavra. Que cada um possa ter se fortalecido com essa palavra de hoje. Que Deus possa ter falado a cada
coração essa noite. Amém? Então estamos encerrando mais um culto de domingo e lembrando mais uma vez as nossas programações. Todos os dias pela manhã temos o nosso devocional diário. Esses devocionais, como também todos os demais cultos, estão em nosso blog na internet. O endereço vai aparecer aqui embaixo. Na terça-feira, na rádio Shalom FM, temos o programa Fundamentos da Fé com o diácono Joselito Tavares, de 8 da noite às 10 da noite. Pode ser acompanhado. Quem não alcançar a rádio funciona ali no bairro do Jeremias e alguns bairros vizinhos. Se alguém não tiver como alcançar pelo rádio, pode acompanhar também pelo Facebook, na página da Rádio Shalom. Ok? Na quarta-feira temos o nosso culto de oração. O pastor Voltaires continua seus estudos sobre escatologia, os últimos dias. Como serão os últimos dias? Nas sextas tem a reunião com os jovens e no sábado o culto de jovens, que é através do Instagram. No domingo pela manhã temos mais uma vez nossa escola bíblica dominical, continuando com o Sermão do Monte, e à noite o pastor Voltaires continua com sua explanação do livro de 1 Coríntios. Amém? Então agora nós teremos uma palavra do pastor Voltaires sobre a questão dos nossos cultos. Esse aviso foi dado pela manhã. Vamos repetir agora à noite, caso alguém não tenha acompanhado pela manhã, sobre a questão da programação de retorno dos cultos na nossa igreja. E logo em seguida teremos um último louvor, que é Como é Importante o Meu Jesus. Amém? Então, um bom domingo, que todos tenhamos uma semana de paz, debaixo da graça de Deus. Amém? Deixa eu dar um aviso bem rápido aos amados. Nos deparamos com a portaria do governador e do prefeito, liberação do retorno aos cultos, né? Seguindo aquelas orientações. A nossa direção, a liderança da igreja, eu, o pastor, né, juntamente com os diáconos, nos reunimos segunda-feira e decidimos colocar uma data de retorno. Entretanto, nós vamos avaliar durante esse período em que teremos a viabilidade de fato retornar às atividades, visando alguns princípios, né? Eu gostaria que os irmãos entendessem e pudéssemos ter aí um só pensamento, se os irmãos pudessem compreender, vamos dizer assim, o cuidado que a liderança está tendo, né? Primeiro, acerca de ainda estar crescendo o número de casos, então achamos por bem aguardar um pouco mais de tempo para avaliar. Segundo, visar o bem dos irmãos, no sentido de vocês não correrem risco, né? Terceiro, o testemunho para com o mundo incrédulo, né? Então nós visamos o testemunho, que possamos não ser motivo de escândalo para ninguém. Então, tendo isso em vista, marcamos o retorno para o dia 5 de julho. Entretanto, antes dessa data, a gente vai se reunir, ver como foi esse período de reabertura, pois em alguns casos ocorreu a reabertura e depois tiveram que fechar por completo. Então vamos avaliar esse período e daqui para o dia 5 de julho nós confirmamos aos irmãos se de fato retornaremos às nossas atividades com os cuidados necessários dados os governos, as autoridades, e aí a gente vai estar retornando às atividades na igreja, dia 5 de julho, tá bom? Então, estejam orando pela liderança também, orando pelo retorno, pelo tempo de comunhão que teremos. Se animem e a gente vai retornar vendo que é viável, tá bom? Então, Deus abençoe a cada um.
e que os irmãos possam compreender essa decisão que estamos tomando. Tá bom? Graças a paz, irmãos. Iremos então a um louvor que tem por título Como é importante, meu Jesus, que os irmãos possam meditar na letra. Como é importante o meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer, Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, então tu verás o meu poder. Amém. Com amor e com poder nos chamou nosso Deus, concedeu-nos salvação e tornou-nos filhos seus. Foi conforme o seu querer e por graça divinal que em Cristo nos chamou a uma obra sem igual. Temos santa vocação, o Deus Santo nos chamou para pregarmos seu amor, seu poder nos confiou. Sofrimentos podem vir, mas não temos que temer, pois a glória no porvir Cristo há de conduzir quem nele crê. O Senhor que nos chamou, bom depósito nos deu, tão imenso é seu valor que sua vida ofereceu. O Evangelho remidor é tesouro singular. Anunciemos este dom até Jesus enfim voltar. Temos santa vocação, o Deus Santo nos chamou para pregarmos seu amor, seu poder nos confiou. Sofrimentos